Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do treinamento online Evolução 7K. O treinamento onde eu vou te ensinar a faturar R$7.000 ou mais todo santo mês por meio do tratamento de pessoas com feridas. E na aula de hoje nós vamos abordar o tema vendas na enfermagem. Sim, de fato, para algumas pessoas, vendas com enfermagem na mesma frase pode parecer um pouco estranho. Mas eu quero te falar que mesmo com tanta estranheza, nós estamos vivenciando isso hoje no Brasil. Um grande boom da enfermagem empreendedora. Sabemos que a enfermagem tem raízes culturais, sociais e históricas relacionadas à caridade, coisa que é muito difícil de se moldar, muito difícil também de mudar perante a sociedade. Porém, vivenciando o momento atual, a enfermagem está em uma grande ascensão no quesito empreendedorismo. E nós temos aí diversos profissionais com nome e renome no mercado nacional, vendendo seus produtos e seus serviços e obtendo grandes resultados. E você aí nesse momento pode estar com medo de cobrar um determinado valor pela sua consulta ou pelo seu serviço, com medo do cliente achar caro e você ficar ali chateado ou haver navios. Eu quero te dizer que existem ferramentas adequadas para que você possa implementar, tanto no tratamento de pessoas com feridas como qualquer outro nicho no mercado, a prática de vendas. Pois a prática de vendas exige muito mais do que apenas você oferecer um produto para uma pessoa que quer o produto. Pois bem, é muito mais fácil você vender algo para uma pessoa que ela está querendo aquele algo do que você vender algo que uma pessoa realmente precisa. A exemplo, eu quero te dar aqui sobre um celular. É muito comum hoje que a pessoa queira fazer um upgrade do seu celular, comprando um melhor, e pegue seu celularzinho, vai lá e vende. É muito fácil fazer esse tipo de venda, porque normalmente a pessoa está desejando aquele produto. Já uma coisa que ela realmente precisa, é muito mais difícil para você realizar uma venda, pois vender realmente não é nada fácil. Vender algo que uma pessoa realmente precisa é muito mais difícil ainda. E a neurociência explica perfeitamente esses detalhes, pois nosso cérebro se divide em 3 partes, sendo que cada parte representa um estágio na evolução humana. Partes estas que fazem parte de um sistema interdependente, onde cada um desses sistemas tem uma determinada função para o nosso cérebro. Vou dar aqui o exemplo dos 3, dividindo cada um com sua função. O neocórtex, que é o mais evoluído, o mais atual, é responsável pelas nossas funções intelectuais. O sistema límbico é responsável pelas nossas emoções, questões sociais. E o sistema reptiliano, o complexo reptiliano, é responsável inteiramente pela nossa sobrevivência. E é ele o grande alvo, o grande sabotador das suas vendas. E agora eu vou te explicar como cada parte dessas do cérebro que eu acabei de citar, o neocórtex, sistema límbico e esse complexo reptiliano, funciona mediante a uma oferta, mediante a uma tentativa sua de vender algo para uma pessoa. Vamos lá. Temos aqui o nosso título da aula de hoje, Vendas na Enfermagem. Já foi bem abordado. Então, o nosso cérebro ele é dividido nessas 3 partes aí. O neocórtex, que é a parte mais atual do nosso cérebro, é a parte no qual tivemos uma maior evolução. Ela é responsável pela nossa intelectualidade, responsável por fazer cálculos matemáticos. Essa aula aqui que eu preparei, eu utilizei o meu neocórtex para poder desenvolver essa aula com seus detalhes, com o desenvolvimento dos slides e tudo mais, foi feito com o uso principalmente do neocórtex. Já o sistema límbico, aqui está cérebro mamífero, mas é sistema límbico, ele é responsável pelas nossas emoções. Ele é o principal mediador das nossas questões sociais. Ele é que faz com que você não cometa determinados atos, não faça determinadas coisas na frente das pessoas, beleza? E o cérebro reptiliano, que é o cérebro dos instintos. Ele é o cérebro responsável pelo nosso principal instinto, que é o de sobrevivência. Ele é o cérebro menos evoluído, é o nosso primeiro, dentre os fatores de evolução, ele é o primeiro cérebro da nossa evolução. Então ele é responsável por as seguintes coisas. Ele é responsável pela nossa fome, regulação de fome, sede, medo, raiva, nervosismo. Então ele é um cérebro capaz de fazer poucas funções, mas funções bastante fortes. Um exemplo bem aqui. Você já experimentou fazer algo sentindo muita fome? Normalmente a fome te irrita. A fome faz com que você não pense muito bem nas coisas. Se você passar ali mais de 5 horas sem comer alguma coisa, provavelmente, se você não for acostumado, provavelmente você vai desenvolver uma irritabilidade e não vai começar a pensar direito.
Por conta disso, existe essa questão do cérebro reptiliano ter muita força. Ele é um cérebro muito forte quando se trata dessas questões mais instintivas. Então, o cérebro reptiliano, eu acabei de dar esse exemplo, ele tem esse poder de te trazer sensações quase que incontroláveis. Medo, sono, sede, fome, libido. Ele é o principal sabotador no momento de você fazer uma venda. Porque quando você elabora todo um contexto para fazer uma oferta para um cliente, um exemplo, você vai na casa do cliente, elabora todo um script de vendas ali para poder falar para o seu cliente a respeito do seu trabalho. Naquele momento ali, você explica sobre as coberturas, explica sobre as tecnologias mais avançadas que você tem para poder tratar uma ferida 3 vezes mais rápido. E aí vem a grande questão. Você explicou tudo bonitinho e o seu cliente não consegue fechar com você. Porque no momento que você se utilizou das suas técnicas de vendas, ou seja, você utilizou o seu neocórtex para transmitir sua mensagem, o receptor, que é o seu cliente, ele basicamente utilizou o complexo reptiliano. Ou seja, ele não conseguiu gerar, não conseguiu ter interesse pela sua conversa, pelo papo que você estava tendo com ele, porque o cérebro reptiliano ele não tem essa capacidade de escutar coisas muito complexas, cálculos matemáticos, preços. Você chega para o cliente e fala, eu divido essas sessões aqui para você, eu divido em 12 vezes no cartão. Se ele não conseguiu ter interesse por aquilo ali, isso vai passar batido para ele e ele não vai passar essa informação adiante para o neocórtex, que é o cérebro principal para as tomadas de decisões. Então, nesse momento, quando você faz essa oferta para o seu cliente ali, eu vou fazer aqui um pacote de sessões para você, ou seja, também pode ser que você ofereça para ele ali uma sessão. Tá, vamos fazer aqui a consulta, tal, você chegou na casa dele e agora vamos fazer aqui o pacote de sessões, ou só essa sessão, e é tanto. É esse valor. Quando você oferta um preço, oferta o seu valor ali para ele, e ele não está preparado para aquilo, automaticamente o cérebro reptiliano, ele bloqueia todas essas informações e começa a agir de forma instintiva. Para ele, se torna um perigo aquela oferta que você está dando para ele naquele momento. Principalmente quando você vai, tipo, comprar ou vender algo muito caro, como um carro. Você vai vender seu carro usado para uma pessoa e a pessoa fica desconfiada de você, porque você não conseguiu transmitir para ele a confiança necessária dentro das técnicas de venda para você alcançar o cérebro, a parte do cérebro chamada neocórtex, que é a responsável pela tomada de decisão. Você nem acionou o límbico, causando emoções, sensações boas para aquela pessoa, para que ela transmitisse a informação mais adiante para poder tomar a decisão de comprar o seu carro usado. Pois bem, primeiro que um carro usado você já compra com desconfiança. E determinado valor, determinado preço que a pessoa vai pagar nele, com certeza ela já vai ficar mais desconfiada ainda e ter a tendência a não fechar o negócio com você. Do mesmo jeito, esses exemplos podem ser utilizados dentro do tratamento de pessoas com feridas quando você vai vender o seu serviço para um determinado cliente. Já o sistema límbico, ele regula nosso comportamento social. Ele é responsável, como eu falei anteriormente, por algumas ações que a gente não faz mediante as pessoas, perante as pessoas. Você já se percebeu que quando você bebe bebida alcoólica, você fica mais desinibido, você fica mais falante? É porque o cérebro, essa parte do cérebro, que é o sistema límbico, ele é atingido pelo álcool. E naquele momento você dá uma sensação para o sistema límbico que ele pode tudo. Você já experimentou também falar, conversar com uma pessoa que está chorando muito? Como ele é o sistema límbico, ele é o responsável pelas emoções, se você tentar argumentar com uma pessoa que está chorando demais, que está num momento choroso, você não vai conseguir transmitir nenhuma informação para ela, porque o cérebro naquele momento ele está bloqueado, ele não consegue passar da fase primária, secundária, até mandar para o neocórtex as informações para que ele possa tomar uma decisão de parar de chorar ou entender que aquele choro dele ali não vai levar a lugar nenhum, que aquele choro não vai causar nenhum benefício a ele naquele momento. Então você não consegue argumentar com a pessoa que está com a ação naquele momento do sistema límbico muito exacerbada. Beleza? Vamos aqui para o neocórtex, que é o cérebro racional, é o nosso cérebro mais evoluído, é o que nos faz ter a tomada de decisões. É o cérebro mais importante no momento que você vai criar algo. Então, como eu falei anteriormente, o cérebro reptiliano é o responsável por sabotar as vendas. Por quê? Porque ele é o vigia.
ele é o vigia do nosso cérebro, ele é o responsável por ser o filtrador das primeiras mensagens que você chega para dar para uma pessoa, principalmente referente a uma oferta. Como ele é o responsável por nos manter vivos, se você entrega uma oferta para uma pessoa, ele automaticamente ele gera um desinteresse para não passar essa informação adiante para o neocórtex e tomar a decisão de comprar. Por quê? Porque o instinto dele é de sobrevivência. Para ele, se aquela oferta não vai acrescentar em nada para ele, para o cérebro reptiliano, provavelmente ele não vai passar essa informação adiante e você não vai conseguir fechar a venda. Então, o neocórtex ele tem a grande importância dessa tomada de decisões e o reptiliano de levar essa primeira informação até o nível superior. É como se o neocórtex fosse o gerente, o patrão. E aí, para você falar com o patrão, você precisa primeiro passar pela recepção dele lá, que no caso é o segurança ou recepcionista dele, que é o cérebro reptiliano. E como a gente se utiliza de ferramentas para poder levar essa informação do cérebro reptiliano até o neocórtex? Como é que eu vou fazer isso? Basicamente, você terá que usar argumentos como focar em uma história. Você tem que contar uma história. Se você chegar para o cérebro reptiliano chegar para o seu cliente contando para ele que você divide em 12 vezes no cartão, que você vai ofertar para ele 12 sessões com ozônio, com laser, com PRF no final, tal, para poder cicatrizar mais rápido. Naquele momento, essas informações são demais para o cérebro reptiliano poder interpretá-las e mandá-las adiante para o neocórtex. Entenda só, eu já estou repetindo isso várias vezes para que você entenda bastante essa filtragem. A primeira parte de filtragem de informações é o cérebro reptiliano. E o responsável pela tomada de decisões é o neocórtex. Então, se você focar nesse monte de baboseira que você vai ficar falando, um monte de complexidade para o cliente, ele tem que estar muito disposto a comprar. Ele já tem que estar decidido, antes mesmo de você chegar na casa dele, a comprar de você. A fechar um pacote de tratamento com você, ali de feridas, fechar 10 sessões e dar continuidade ao tratamento. Então, duas coisas você pode utilizar para poder quebrar essa barreira, essa objeção ali que te impede de fechar um tratamento com o paciente, de fechar uma venda com ele. Primeiro, você chega e enche ele de informações e essas informações não vão adiante. Ou você simplesmente fala só do seu trabalho ali. Você não gera um interesse para que essa parte do cérebro do cliente mande a informação para o complexo, para o neocórtex, para que ele realmente compre de você. Então, focar em você, você tem que focar no cliente. Ali não se trata de você, se trata da outra pessoa. Resumindo, tudo se trata somente da pessoa no qual você está querendo endereçar a sua venda. Para que você consiga realizar essa venda para esse paciente, você vai ter que se utilizar da seguinte estratégia. Você vai ter que citar exemplos para ele de tratamentos anteriores que você fez, parecidos com o dele, para que ele se sinta abraçado naquele momento, para que você gere interesse a ele, para que ele entenda que aquela dor que aquele primeiro paciente tinha era bem parecido com a dor dele. E você conseguiu resolver aquela dor, colocando ele como foco. O foco não é você, o foco não é o resolvedor de problemas. O foco é o problema e a solução para aquela pessoa. Então, se você já tratou uma pessoa com um pé diabético, parecido com aquele cliente que você acabou de tentar ali fechar sua venda com ele, que você está atendendo naquele momento, o que você vai fazer? Você vai demonstrar para ele, mostrar para ele com A mais B, em fotos, com história, contando a história do acontecido. Você vai explicar para ele e mostrar para ele que ele pode ter um resultado positivo com o seu tratamento, porque você já tratou pessoas com a mesma situação que ele. Ou seja, o cérebro reptiliano naquele momento, ele quer saber o que ele ganha com isso. O que ele ganha com tanto de informação que você está passando para ele. Então, se você passar uma informação simples, precisa e que tenha foco no paciente, com certeza essa informação vai passar do cérebro reptiliano para o cérebro neocórtex para a devida tomada de decisão para você realmente fechar uma venda com esse paciente. E isso não precisa ser utilizado só em vendas. Você consegue utilizar isso em todos os campos da sua vida. Nesse exato momento, eu posso estar utilizando algumas dessas ferramentas com você para te falar a respeito dessa história que eu estou te contando aqui e desses exemplos que eu acabei de te demonstrar.
Mas, Rafael, e se eu não tiver tratado ninguém, se eu não tiver esse exemplo para dar, se eu não tiver nenhum paciente que eu resolvi essa dor, que eu resolvi esse problema e eu quero fazer essa venda mesmo assim, eu quero contar a história, eu quero me utilizar desses artifícios, dessas ferramentas para poder fechar minha venda. Então você pode usar outro exemplo, que seria você pegar o exemplo de um colega de trabalho, ou do seu mentor, ou do seu professor, um exemplo real de um caso parecido com o dele, que foram utilizadas as mesmas técnicas. Foram utilizadas as mesmas técnicas de tratamento. Como eu falei, o paciente com pé diabético, você pega lá o paciente de outro profissional, no qual você realmente conhece, no qual você tem algum contato e utiliza-se desse exemplo desse paciente para com ele, mostrando para ele que sim, é possível, é capaz você trazer esses mesmos resultados para ele. Dessa forma, você gera um interesse, você trouxe o foco para ele e trouxe uma solução do problema dele. Então, nesse momento, o neocórtex vai ser capaz de interpretar e tomar uma decisão positiva relacionada à sua venda. E nas próximas aulas eu irei trazer para você muito mais técnicas de venda. Essa é apenas uma forma de você conseguir transmitir a informação para o seu paciente para que gere um interesse na compra do seu produto. Te vejo na próxima aula e até lá!